Olá, sejam bem-vindos a este sexto áudio. Então, faltam-nos dois capítulos, e nestes dois últimos capítulos da encíclica Amonos, o Papa Francisco sublinha os dois aspectos que a devoção ao Sagrado Coração deve reunir hoje para continuar a alimentar-nos e a aproximar-nos do Evangelho. Primeiro, a experiência espiritual pessoal e depois o compromisso comunitário e missionário. Hoje vamos refletir sobre este primeiro aspecto, que é a experiência espiritual pessoal, e por isso vamos ler, e convido desde já a ler, o quarto capítulo da encíclica, que se chama Amor que dá de beber, amor que alimenta. Bom, como sempre, começamos com uma pequenina oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, que nos amaste até ao fim, abre os nossos corações para compreender a força do teu amor. Ajuda-nos a reconhecer a tua presença que cura, que consola e reconcilia. Amém. Então, já sabemos que a devoção ao Sagrado Coração é vista como um caminho de santidade, um caminho que nos leva a uma relação mais profunda com Jesus e também um caminho que nos leva a viver o amor de Deus nas nossas vidas. Por isso, a devoção ao Sagrado Coração é considerada mais do que uma devoção, é uma verdadeira espiritualidade, um estilo de vida e, ao mesmo tempo, é também um chamado a uma missão. E que missão é essa? A sermos testemunhas do amor de Jesus, levando essa mensagem de salvação e de esperança a todas as pessoas ao nosso redor, aos outros. Não sei se sabes, mas a devoção e a espiritualidade ao Sagrado Coração de Jesus têm as suas origens na tradição cristã, com o amor de Jesus sendo assim um tema central desde os primeiros séculos da Igreja. No entanto, a devoção ao Sagrado Coração, como a conhecemos hoje, ganhou força a partir do século XVII com as revelações a Santa Maria Margarida Alacoque. Estas revelações do Sagrado Coração à Santa Margarida Maria ocorreram num tempo particularmente tenso da vida da Igreja. Nessa altura, um bispo e teólogo holandês começou a propor uma leitura da salvação centrada na predestinação e marcada por um enorme pessimismo. Ele defendia que o pecado original tinha ferido a liberdade humana de tal forma que a salvação não dependia da vontade pessoal, mas apenas da vontade de Deus, e esta não era universal. Ou seja, para ele, apenas alguns estavam destinados à salvação. Os restantes, ainda que viessem a ser e vivessem como bons cristãos, estavam irremediavelmente perdidos. Ora, esta visão teve grandes repercussões, ou seja, endureceu o acesso ao sacramento da reconciliação, aumentou o peso das penitências e reforçou a ênfase na comunhão espiritual em detrimento da comunhão sacramental. A imagem de Deus que emergia era a de um juiz severo, a de um polícia, e o confessionário passou a ser visto como um tribunal, não é? Mais do que um lugar de encontro com a misericórdia, que é aquilo que deve ser. Portanto, foi assim neste contexto
que emergiu a espiritualidade do Sagrado Coração. Uma verdadeira contracorrente, não é? Que se opunha ao medo e à rigidez e que assumia Deus como alguém próximo, misericordioso, com um coração que desejava e deseja salvar a todos. Então a revelação, as revelações a Santa Margarida Maria não foram uma experiência isolada de alguém, de uma mulher, não é? De uma religiosa devota, mas foi uma resposta viva e encarnada ao medo que no seu tempo parecia ser validado por livros de teologia, púlpitos e confessionários. Por isso mesmo foi um verdadeiro furacão teológico e pastoral. É neste ambiente que surge uma figura luminosa, que foi o padre Cláudio della Colombière, que era o confessor da Santa Margarida Maria. Ele era jesuíta, portanto, diretor espiritual de Santa Margarida Maria, e ele surge como um total contraste com o medo, não é? Ele propôs a confiança no amor de Deus. Para ele, o coração de Cristo é a prova de que ninguém é suficientemente puro para se apresentar diante de Deus, mas é precisamente por isso que todos são chamados a confiar. No fundo, o que ele nos disse foi que a santidade não nasce da pureza conquistada, mas da rendição amorosa ou confiança agradecida. Num mundo acelerado, polarizado, ferido, ao qual a Igreja não está imune, pois também a Igreja está no mundo, faz parte do mundo e a Igreja é feita por nós, seres humanos, por pessoas. Confiar é algo que é difícil, tornou-se e torna-se cada vez mais difícil. Na verdade, confiar nos dias de hoje é um verdadeiro desafio. Mas a confiança que a espiritualidade do Sagrado Coração nos traz não é uma confiança qualquer. Confiar não é fechar os olhos ao mal, nem à dúvida, nem à realidade, mas é ler o mundo a partir da experiência de um tu que nos visita. Este tu é Jesus. É um tu que nos visita e, visitando, leva-nos a viver desde a relação, tornando-nos como Cristo, sensíveis e atentos a todos os outros tus, né, que estão à nossa volta, que são as outras pessoas, os nossos irmãos e irmãs. Portanto, esta relação íntima, é este encontro com Jesus que acontece na nossa essência, no nosso coração, que acontece então a tal conversão, as tais transformações. E é por isso que o Papa Francisco também relembra na encíclica o Concílio Vaticano II, não é? Em que foi dito: temos com efeito de reformar o nosso coração, com os olhos postos no mundo inteiro e naquelas tarefas que podemos realizar juntos para o progresso da humanidade, visto que os desequilíbrios de que sofre o mundo atual estão ligados com aquele desequilíbrio fundamental que se radica no coração do homem. Ou seja, diante do próprio mistério pessoal, talvez a pergunta mais decisiva que se possa fazer e que cada um se pode fazer a si próprio é esta: tenho coração?
É no coração orante que se reconhece uma presença amorosa que nos antecede, que nos sustém. Inclusive a quem pensa de modo diferente de nós. Este tu que nos visita, não é? Este tu, Jesus, que nos visita, conhece-nos por dentro, conhece a nossa verdade, nua e crua, conhece as partes boas, as partes menos boas e até as partes más. E ainda assim, Ele quer vir visitar-nos, Ele visita-nos e quer estar connosco. Portanto, é a partir da proximidade deste, deste tu, com o coração de Cristo, que a confiança se torna não apenas um dom, mas uma atitude profética. Esta confiança não nasce do mérito nem do acaso, mas da gratuidade de Deus em visitar-nos. E porque nasce de Deus, pode, em virtude da esperança, fazer renascer em nós pessoas novas. Isto é, pessoas com coração. E é sobre isto, no fundo, o quarto capítulo. O amor que dá de beber. O Papa Francisco relê as Sagradas Escrituras e, com os primeiros cristãos, reconhece Cristo e o seu lado aberto em aquele a quem trespassaram, a quem Deus se refere na profecia do livro de Zacarias. Uma fonte aberta para o povo, para saciar a sede do amor de Deus, para a purificação do pecado e da impureza. Portanto, o Papa Francisco reconhece que, apesar de essencial, esta devoção pode até parecer um mero romantismo religioso, no entanto, ela é muito mais do que isso, é uma verdadeira bênção. E por isso traz-nos os nomes de homens e mulheres, canonizados ou não, que marcaram a sua vida pela do coração de Jesus, não é? Tais como São Francisco de Sales, Santa Margarida Maria Alacoque, São Cláudio, Santa Teresa do Menino Jesus, São Carlos, enfim. O Papa mostra que, se formos à profundidade desta devoção, se formos a esta proximidade com Deus, viveremos uma proximidade com o próximo, de modo renovado. E ele também nos recorda que a devoção ao coração de Jesus, nomeadamente a comunhão eucarística das primeiras sextas-feiras, como a adoração às quintas-feiras, surgiu como modo de combate a modelos de fé que, pelas propostas de perfeccionismo, como se a comunhão fosse um prémio, afastavam as pessoas da relação com Deus e, como consequência, da caridade ao próximo. Portanto, como diz o padre Miguel Pedro Melo, a espiritualidade do coração de Jesus mostra-nos que a vida cristã não nasce de uma ideia moral ou de um esforço voluntarista, não é? Mas sim da experiência gratuita de um amor que nos visita, sem que tenhamos feito nada por isso. Hum, Portanto, o que é que nós temos que fazer? Repara, é tão simples quanto isso. Hum?
Nós não temos de fazer nada, só temos de nos deixarmos visitar, só temos de nos deixar alcançar. Então somos, por essência, seres visitados. E é precisamente nesse horizonte que os termos revelação, encarnação, habitação deixam de ser ameaças à nossa individualidade e tornam-se nomes da nossa verdade mais profunda. Deus não se impõe. Deus não é um rival da nossa liberdade. Deus criou-nos livres, mas visita-nos. Visita-nos como um tu que se faz fonte, oferecendo-nos um nome mais verdadeiro do que aquele que o nosso pecado ou os nossos fracassos nos impõem. A espiritualidade do coração de Jesus é, neste sentido, um tesouro precioso para a Igreja de todos os tempos, ao qual podemos sempre regressar, como quem abre um baú cheio de coisas antigas e novas que continuam a iluminar o presente. Terminamos com uma oração. Senhor, obrigada por nos amares com um amor que não exige nada, mas transforma tudo. Ensina-nos a colocar-te no centro da nossa vida e a sermos instrumentos do teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.